você, o Pedro Alcântara, é um dos nomes mais respeitados, de maior credibilidade do jornalismo, da comunicação piauiense. Por que voltar para a cena política 30 anos depois? Dá mais de 30, né? Porque o último mandato foi 96, né? Por aí. Olha, na verdade, eu não tinha intenção de voltar. Eu não tinha o desejo de voltar. Como não estou tendo também, não. Quando eu fui candidato a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, é porque eu quis ser. Era um desejo meu. Eu fui candidato porque eu quis ser. Fui eleito, reeleito. E eu estava agora decidido a me dedicar ao jornalismo. Tanto que eu estou escrevendo um livro, os 50 anos de jornalismo, contando a minha trajetória toda. Mas houve essa intercorrência na minha vida, esse fato que não estava no meu caminho, superveniente, envolvendo a televisão, envolvendo o deputado Fábio Novo, essas coisas todas aí. Você pode explicar o que foi que de fato aconteceu? Aí me puxaram para a cena política. Eu fui convidado. Eu só não recebi convite do MDB, do Solidariedade, do PSD de Dado. Mas todos os partidos me convidaram. Até o PT me convidou. Por que você escolheu o progressista? É a minha origem. Eu sou fundador do progressista. A minha origem vem lá do PDS. Eu sempre fui centro-direita. Sempre. Nunca fui esquerda, nem na universidade. Os meus 20 anos de estudante, sempre fui nessa linha aqui, desse lado, dessa banda. Eu nunca mudei. Então, o progressista, ele é o sucedâneo do PDS, do PFL. Então, esse grupo aqui, eu sempre estive desse lado. A minha filiação está lá desde 1996. Pedro, mas você cobre política, você já foi vereador, você sabe que uma campanha, uma vitória nas urnas não se faz só pelo discurso. Como é que vai ficar a questão da estrutura? O partido lhe prometeu estrutura no processo eleitoral? É o seguinte, a eleição moderna, ela não é mais aquela eleição de comício, de reuniões, de visitas. Você hoje tem uma ferramenta na mão que você pode ser eleito. O Nicolas Ferreira foi eleito o vereador mais votado de Belo Horizonte e depois o deputado federal mais votado de Minas Gerais. Aquele outro lá, que foi o brasileiro que foi eleito nos Estados Unidos, rede social. Se você souber trabalhar a rede social, você vence a eleição, você ganha. Quando você tem nome pronto, o nome está pronto, está preparado. Está no mercado. É só trabalhar em rede social. Isso não impede que eu vá de casa em casa, falar com você, falar com aquele compadre, a comadre, que está do voto do afilhado. Não impede, não invalida. Que eu participe de reuniões, como estou participando, mas a rede social hoje é fundamental. Você acha que a chapa proporcional do progressista favorece um nome como o do Pedro Alcântara? Nós temos lá os nomes, o Elmano, ex-prefeito, o Aloísio, que é vereador, o Ismael, que é vereador, a Samanta, o Petros, o Daniel Pereira e vários outros nomes. A nossa meta lá é eleger de 5 a 6 vereadores, com a cauda que nós temos, os demais companheiros. Porque é um momento que a cidade de Teresina ela está vendo quem é quem no cenário político, quem é fiel aos seus princípios. Não, esse cara aqui, ele está aqui porque é oportunista. Não, esse aqui é porque é pé de boi, ele nunca mudou, o lado dele é esse aqui. O eleitor vê isso também. E eu sempre tive um lado, para ganhar ou para perder. Ou seja, eu não me rendo e nem me vendo. Você não vai encontrar essa história comigo, não. Pedro, para a gente encerrar, lá em 90, 92, aconteceu aquele fato histórico com você na disputa pela presidência da Câmara, que você foi dormir eleito presidente, e no amanhecer do dia, na votação, você perdeu a eleição para o ex-vereador Barros Júnior. Você não teme de ser enganado mais uma vez? Não, porque aí seria o eleitor, né? Ali é um colegiado seleto, eram 13 pessoas. O que houve ali? Éramos 19 eleitores, eram 21 vereadores, mas o doutor Alcenor Almeida comunicou que não ia votar nem em mim nem no Barros Júnior e viajou para o Rio de Janeiro. O Antônio José Medeiros, do PT, disse que não votaria nem em mim nem no Barros Júnior.
e anulou o voto dele. Então ficava 19. Dos 19, eu tinha 13. Por que eu tinha 13? Porque eu tinha o prefeito Heráclito Fortes e o governador eleito Freitas Neto. Fizemos 2 reuniões. O grupo dos 13, eu e mais 12, com o prefeito e com o governador eleito. E eles viajaram para o Réveillon e disseram, está tudo certo, a eleição é dia 1º, perdeu o presidente. Ficou certo. Eu dei um jantar lá no Celso Drix, você sabe da história todinha. Lá no Celso Drix, você acompanhou, no Capote da Viúva. Eu e mais os 12. E aí, 12 apóstolos, né? Teve um traidor lá, aqui foram 6. Aí o jantar terminou por volta de 4 horas da manhã. Todo mundo feliz, meu presidente, me abraçando e tal. Beberam e comeram muito. Quando terminou o jantar, eu fui embora. Aí a votação era 9 horas da manhã. Eu fui para casa. Eu nem dormi, cheguei em casa às 5 horas, tomei um banho e fiquei esperando a hora. Só que, quando abriu a urna da votação, eu tinha 13 e ele 6. Quando abriu, ele teve 13 e eu 6. Hoje, eu já sei o que aconteceu. Quando terminou o jantar, foi todo mundo para casa do Alésio Coutinho, porque lá estava tendo um Réveillon e teve o café da manhã. E foi lá que mudaram os votos. A sua decisão de sair da TV ou de ficar, de ser candidato? Não, da TV eu fui posto para fora, é diferente. Eu não saí da TV, não. Então o senhor foi demitido da Antena 10? O processo de demissão está em curso. Ainda não aconteceu, mas está em curso. Eu fui à entrevista com o deputado, depois da entrevista eu fui afastado. Aí no dia 27 de fevereiro, um mês depois do meu afastamento, o sindicato foi à minha casa dizer que eu seria demitido. Quando foi anunciado nas redes sociais que viralizou, recuaram. E até hoje, mas está em stand-by. Mas o senhor recebeu algum comunicado oficial ou extraoficial da direção da TV que o senhor estaria sendo afastado pela condução que o senhor fez da entrevista com o pré-candidato Fábio Novo? 3 comunicados. Um no dia da entrevista e 2 depois. Não, 2 no dia da entrevista e 1 no dia seguinte. Primeiro o puxão de orelha, depois o aviso para não ir mais. Está no meu celular. Mas isso aí é bobagem. Então você acredita que isso gerou uma repercussão na cidade que motivou o seu retorno na cena política? Aí o doutor Silvio Mendes me ligou, primeiro solidário comigo, depois me disse, olha, o cavalo está selado na porta para você ser vereador. Você vai montar nele ou não? E eu fiquei pensando, os meus filhos são contra, minha família não queria, e nem eu. Mas foi tanto convite, de repente todo mundo me chamando, o Tony Kelly me convidou para ser vice dele. Aí todo mundo me ligando, os presidentes de partido, para me filiar, queria um vereador, eu disse, rapaz, tem uma coisa aí, estão me chamando. Eu aceitei, então eu estou de volta porque eu sendo chamado.